persecução, a violência, nos adaptamos a tantas coisas, as doenças, a situação econômica que o país vai vivendo, nós nos adaptamos a tantas coisas no mundo odierno do qual nós estamos vivendo. E tem muitas pessoas que já se adaptaram com Deus e se adaptaram com a igreja, se adaptaram com os congressos, com as línguas estranhas, com glória a Deus, com aleluia, de vir na igreja no meio da semana, se adaptaram tanto que elas já não têm mais expectativa de culto. Elas entram na igreja, mas não entram no culto. Elas entram no santuário, mas não entram na adoração. E a prova disso é a concentração dessas pessoas. Algumas delas estão conversando, mexendo no celular, folheando a Bíblia, brincando com a criança, olhando de um lado para o outro. Ou seja, elas estão aqui dentro, mas não estão concentradas. Queridos, nada que nós fizermos sem concentração tem peso de excelência. Quem dirige sem concentração vai bater o carro no canteiro. Quem cozinha sem concentração vai errar até o arroz de cada dia. Quem estuda sem concentração vai errar a questão que já sabia resolver. Deus, olha querido, quem não vem para a igreja e não se concentra, vir para a igreja e não se concentrar no que está acontecendo no período do culto, ou seja, cultuar a Deus sem concentração é uma desgraça. Deus passa por cima, você não vê. Deus passa do lado, você não percebe. Deus grita no microfone da igreja, mas a pessoa não percebe porque não está concentrado. Mas Deus me deu a mensagem aqui nesta noite para quem está concentrado. O que eu preciso é de pelo menos 6 crentes concentrados que gostam de dar glória a Deus, que não tem medo do diabo, que não tem rabo preso do demônio, que querem subir em comunhão comigo nesta noite para adorar a majestade do Todo-Poderoso. Só quem veio aqui para adorar, só quem entrou aqui para adorar, joga a tua mão para cima e adora o Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos e tremendos da palavra de Deus. Nós sabemos que o Gênesis é o livro dos começos, é o livro do princípio. É no Gênesis que nós temos a versão de Deus para a criação de todas as coisas. É em Gênesis que nós temos o primeiro culto. É no Gênesis que nos mostra a primeira fala de Deus acerca do plano redentivo para a raça humana. É em Gênesis que nós vemos Deus ver o homem pecar e criar para ele vestes, criar para ele esperança, para este que foi um dia expulso do Éden pudesse voltar para o Éden. Nós sabemos, meus irmãos, que é no Gênesis que Deus escolhe um homem para fazer dele uma grande nação. É em Gênesis que nós temos a história da criação de todas as nações na face da terra. Mas no Gênesis nós temos, mesmo tendo tantas histórias e fatos tão importantes, não há história que ocupe mais espaço que a história de José. A história de José, deste moço, poderia compor qualquer enredo de um filme hollywoodiano, porque é a história de um moço que passa por diversas reveses e tragédias e acaba se tornando um grande homem da sua história, remindo não só com a sua vida necessitada, cheia de tragédias, mas com boa parte do mundo daquela época. Nós sabemos que a vida de José poderia se dividir em 3 fases. Na primeira fase, José aos 17 anos era o filho amado de Jacó com Raquel. Porém, aos 17 anos, José, a Bíblia nos mostra que José, ele entra numa outra fase, em que ele vai até os seus 30 anos de idade. Nesta fase, existe uma preferência de seu pai, que ele faz uma túnica de várias cores para aquele jovem, mostrando uma diferença entre os seus irmãos, porque José era diferente dos seus irmãos, porque há filhos que têm o prazer de ver os seus pais chorarem, mas José não. José era obediente. A conduta de José mostrava algo diferente em relação a ele, em relação aos seus irmãos. José então tem sonhos, e José então sonha com os molhos que se curvam diante dele. José sonha com sol, lua e estrelas que se curvam diante dele. A partir daí, José já não consegue mais ser bem visto pelos seus irmãos, e aí ele é chamado de um sonhador. E ele é chamado de sonhador, ele é jogado dentro de uma cova, e enquanto ouve os seus irmãos conversando entre si para saber se matavam ele ou se não matavam, José então é vendido como escravo, e ele é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Quando chega no Egito, José é comprado como
como escravo por um grande oficial do Império Egípcio chamado Potifar. Na casa de Potifar, José é abençoado por Deus, porque José tinha o dom de Deus na sua vida. E o dom de Deus na vida de José fazia com que tudo que ele colocasse a mão, elas prosperavam, fluíam, cresciam. Então José, a Bíblia nos mostra que ele é abençoado. E aí então José, ela mostra para nós que Potifar, ele também é abençoado dentro da sua casa, porque José tinha o dom de Deus. Mas José, ele estava dentro daquela casa, um homem bonito, um rapaz formoso. A mulher de Potifar diz assim: eu quero ele. José não se aceita deitar com ela, e ele é preso, acusado de estupro. E quando ele está na prisão, José interpreta sonhos. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus dá fruto até atrás das grades. Se você prender alguém que ama a Deus, ele vai escrever carta, ele vai pregar, ele vai ganhar alma, ele vai cantar. Porque se prende o corpo, mas não se prende a alma. Se prende tudo, rouba tudo, mas não rouba a Deus. E Deus não enxerga cadeias, Deus não enxerga códigos, Deus não enxerga algemas. Deus entra onde Ele quer entrar e faz o que Ele quer fazer. O que me chama a atenção é que José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E após ser esquecido por 2 anos, José, ele interpreta o sonho do faraó. E ele interpreta aquele sonho. E o sonho era um sonho das vacas magras engolindo as vacas gordas, e das espigas devorando umas às outras. José, ele diz assim: olha, virão 7 anos de grande prosperidade e 7 anos de grande provação e fome. José então é exaltado. José é colocado como ministro da fazenda do Egito, o segundo maior nome do Império Egípcio, o segundo maior nome, ou seja, abaixo de Faraó. José, perceba que José já está exaltado. Perceba que José já tem família, já tem esposa, já tem filhos. José já é respeitado dentro da casa de Faraó. José já está na fase em que a fome chega e ninguém tem dúvida das suas profecias. José é líder, José é exaltado, José já é reconhecido. Mas em uma bela manhã a fome chega em Canaã, aonde estavam seus pais e os seus irmãos. E os irmãos de José descem para o Egito, que era o único lugar que havia comida. E quando eles chegam no Egito, sabe o que acontece? Eles ficam cara a cara com seu irmão que eles venderam. José fica cara a cara com seus irmãos, e ainda enganaram o pai dizendo: olha, papai, uma fera matou ele, está aqui somente as vestes. Enganaram o pai. Perceba que agora José coloca os seus irmãos em uma trama. Eles colocam os seus irmãos em uma trama, porque a Bíblia diz que José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram José. José está falando até este momento com a ajuda de um intérprete. E José então coloca eles no meio de uma trama para saber e testar-lhes o coração. E percebe neles culpa, percebe neles remorso e uma preocupação de não expor o seu irmão mais novo, Benjamim, e não trazer mais desgosto para o seu pai. Quando chega em um determinado momento, José, ele não consegue mais conter-se. José, ele fica agoniado dentro daquela sala, manda todos os homens sair de lá, e ficou apenas José e os seus irmãos. E a Bíblia diz que José deu um grito tão grande, um grito tão forte, um grito com choro, aleluia, glória, um grito tão alto, um grito de desespero, que até os corredores dos palácios de Faraó ouviu aquele choro, ouviu aquele desespero. Meus amados e queridos, eu dobrei meus joelhos e disse para Deus: Deus, que grito é esse? Por que José gritou só agora exaltado? Por que José gritou só agora depois de exaltado? Porque sabe por quê? Porque eu olho para José e não vejo José gritando dentro da cova: meus irmãos me tirem daqui, eu quero voltar para a casa do meu pai. Quando José é metido como escravo, eu não vejo José gritando: meus irmãos não me vendam, não faça isso comigo. Lá dentro ele é acusado de estupro, a mulher de Potifar grita, mas José não grita inocência. Esquecido da prisão, José não gritou. Mas agora, depois de exaltado, com um sonho cumprido dentro do palácio, José dá um grito tão alto, e o Espírito de Deus tão bondosamente visitou meu coração e disse que esse grito de José é o grito da soltura, das emoções contidas. Esse grito de José é o grito de alguém que solta aquilo, não podendo mais segurar o que estava lá dentro. Este grito de José mostra que estava preso a algo. Esse grito, essa insurreição, desde o dia da copa. Mas na copa, José não tinha
forças para gritar, vendido como escravo, não tinha força para gritar, dentro da casa de Potifar, não tinha forças para gritar. Agora José dá um grito tão forte, tão alto. Isso nos mostra que José era ser humano. José, como herói da fé, era também um ser humano. José mostra que ele também era um ser humano, sujeito a dores e a paixões como qualquer um de nós. Esse grito de José mostra as feridas do processo, mostra que doeu, mostra que marcou. Esse grito de José mostra que ainda que em Vitória havia uma ferida aberta. Esse grito de José mostra os sentimentos feridos na vida do ser humano. Olhe bem para mim. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo um período crítico em que não se pode mais chorar na igreja. Chorar na igreja é sinônimo de fraqueza. Algumas igrejas viraram um clube religioso. Rota de clube, segura, eu já comecei a pregar. Rota de clube, clube do Bradesco, clube do Banco do Brasil. Não pode isso, não pode aquilo. Ei, gente, não me reles, não me toque. Canequinha de cristal, bonequinha de porcelana. Ei, querido, algumas irmãs vêm com a maquiagem tão pesada em algumas igrejas por aí. Sabe por quê? Elas não podem chorar, porque senão borra a maquiagem e desce aquele caldo preto no meio da cara. Tem algumas pessoas que já estão vindo de máscara para a igreja. E o mal de usar máscara é que quando ela usa muito